Mas o que acontece quando o escândalo atinge o púlpito? Quando o pecado é cometido por um pastor, um líder, aquele que deveria ser o exemplo e o guia? Seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, vamos entrar em um assunto delicado e profundo: os escândalos que atingem a própria igreja, seja entre pastores, obreiros ou membros. A partir das mensagens de William Branham, trazendo sua verdade para o tempo presente com total fidelidade ao que ele pregou, vamos refletir sobre algo que pode transformar o seu coração. Prepare-se para uma palavra séria, necessária e profundamente reveladora. Ai do mundo por causa dos escândalos. É uma verdade sombria, proferida pelo próprio Mestre, Jesus, e repetida pelo irmão Branham em seus sermões. É mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Esta é a fundação sobre a qual devemos construir nossa compreensão. O escândalo não é acidente na jornada da fé. É uma inevitabilidade profetizada, um teste de fogo para a verdadeira igreja. O irmão Branham nos alertou que o escândalo, em sua essência, é um espírito demoníaco. Não é apenas um erro humano, um deslize momentâneo. É algo muito mais profundo, algo que ele chamou de ácido sulfúrico na igreja. Pensem bem no que isso significa. O ácido sulfúrico corrói, destrói, desintegra tudo o que toca. Assim é o espírito de escândalo. Ele não apenas mancha, ele destrói a comunhão, a fé e o testemunho. A fonte mais comum desse ácido, segundo o irmão Branham, é o mexerico e a calúnia. Ele nos ensinou que quando encontramos pessoas que se dedicam a espalhar discórdia, a dizer, isto não está correto e aquilo não está correto. Se buscarmos a origem disso, é quase sempre a própria pessoa fazendo alvoroço que não está correta. É um espírito demoníaco, um poder das trevas que se manifesta na forma de fofoca e crítica destrutiva. Deus detesta a discórdia entre irmãos. O verdadeiro crente, aquele que foi tocado pelo Espírito Santo, não pode ser uma fossa negra de negatividade. O coração que é ocupado pelo Espírito Santo é cheio de santidade, pureza, sem pensamento maligno, sem fazer o mal, crendo em todas as coisas, resignado, paciente. O escândalo prospera na escuridão da mente carnal, onde a crítica e o julgamento se tornam a regra e não a exceção. O primeiro passo para lidar com o escândalo, portanto, não é apontar o dedo, mas examinar o próprio coração. O irmão Branham nos chamou a ser reverentes, santos, a amar a Deus e a permanecer ao lado dele. Se você sabe que sua vida está alinhada com a Bíblia, com pureza de coração, pureza de pensamento, amor para com seu irmão, então você está na posição correta. É crucial entender que o escândalo, em sua forma mais destrutiva, é a incredulidade. O irmão Branham sempre ensinou que o pecado é incredulidade. A incredulidade na palavra de Deus, a incredulidade no poder de Deus para transformar e perdoar. Quando um escândalo surge, a reação da incredulidade é o pânico, a condenação e a separação. A reação da fé é buscar a maneira provida por Deus para lidar com o pecado. Se você sente a gravidade e a seriedade desta mensagem, se você reconhece a verdade nessas palavras, eu peço que você se junte a nós. Inscreva-se no canal agora mesmo e deixe o seu like neste vídeo. Sua ação ajuda a levar esta mensagem de advertência e esperança a mais pessoas que buscam a verdade em meio ao caos. A maneira provida por Deus para lidar com o pecado é o único caminho. O homem, em sua natureza caída, sempre tenta criar sua própria maneira. Vemos isso desde o Jardim do Éden. Adão e Eva, após pecarem, tentaram cobrir sua nudez e vergonha com aventais de folhas de figueira. O irmão Branham nos lembra que esta é a religião do homem. Tentar cobrir o pecado com as próprias obras, com a própria justiça, com a afiliação a uma denominação ou com a regra de ouro de não fazer mal a ninguém. Mas quando eles tiveram que ficar na presença de Deus, sua própria religião não funcionou. O avental de folhas de figueira não resistiu ao confronto com a santidade. A única cobertura aceitável foi a provida por Deus. As peles de ovelha ensanguentadas, obtidas através da morte de um inocente.
Esta é a fundação de como lidar com o escândalo, não com a justiça humana, mas com o sangue de Jesus Cristo. O escândalo, seja ele qual for, deve ser levado ao Calvário. A atitude a ser tomada é a do arrependimento e da fé na provisão de Deus. A atitude a ser evitada é a de tentar resolver o problema com as próprias mãos, com a própria justiça ou com a própria condenação. O irmão Branham enfatizou que Deus tem uma maneira de trazer as pessoas para a sua igreja, pelo Espírito Santo. Não é por um aperto de mão, não é por um batismo de água sem o arrependimento genuíno, não é por uma carta de companheirismo. É o próprio Senhor que acrescenta à igreja diariamente os que serão salvos. Quando um escândalo surge, a igreja deve voltar-se para a palavra e para o Espírito. O Espírito Santo não é uma força para a condenação, mas para a restauração. Ele está pronto para voltar, como a pomba que saiu da arca, e bater na porta do coração até que seja permitido entrar novamente, trazendo amor, paz e gozo. O irmão Branham nos ensinou que a temperança produz temperança e o amor produz amor. Quando confrontados com a irritação ou a raiva de outros, mesmo de familiares que não entendem a mensagem, a atitude correta é a paciência e o amor. Não se irrite. Diga: está certo, mamãe, não tem problema. Eu te amo da mesma maneira, e eu estarei orando pela senhora enquanto eu estiver viva. Esta é a manifestação do fruto do Espírito, que é a única atmosfera que pode dissipar o ácido sulfúrico do escândalo. O irmão Branham nos alertou sobre a seriedade do pecado, mas também sobre a profundidade da misericórdia de Deus. A maneira de Deus é sempre a da reconciliação, se houver arrependimento. Mas o que acontece quando o escândalo atinge o púlpito? Quando o pecado é cometido por um pastor, um líder, aquele que deveria ser o exemplo e o guia? O irmão Branham foi muito claro e inflexível sobre a liderança. O pastor é o boi de guia, o carregador de carga, o homem que deve ser capaz de assentar-se com as famílias e trazer a doçura de volta. Ele deve ser irrepreensível, como a palavra de Deus ensina em Tito. A queda de um ministro, especialmente em pecados graves como o adultério, tem uma consequência eterna no ministério, de acordo com o que o irmão Branham ensinou. Ele afirmou que o ministro que cai em adultério fica fora para sempre. Não há castigos temporais ou um período de reabilitação para o retorno ao púlpito. Isto não significa que o indivíduo não possa ser perdoado como um irmão arrependido. A graça de Deus é suficiente para salvar o pecador, seja ele quem for. Mas o ofício de pastor, de bispo, de líder, exige um padrão de vida irrepreensível. Um padrão que, uma vez quebrado por um pecado grave, desqualifica permanentemente o indivíduo para o púlpito. A razão para isso é a santidade do ofício e o escândalo que a queda causa. O pastor é um administrador da casa de Deus. Se ele falha em sua moral, se ele falha em seu casamento, ele perde a confiança e a autoridade moral para liderar o rebanho. O irmão Branham ensinou que o ofício é sagrado e não pode ser manchado. O homem pode ser perdoado, mas o ofício não pode ser restaurado. A atitude da igreja diante do pastor caído deve ser de tristeza e de oração pelo indivíduo, mas de firmeza na manutenção do padrão bíblico para o ministério. A igreja deve evitar a atitude de tentar encobrir o pecado ou de restaurar o homem ao púlpito por compaixão. Isso seria um escândalo ainda maior, pois comprometeria a palavra de Deus em nome da misericórdia humana. O irmão Branham nos ensinou que a verdadeira disciplina eclesiástica é a separação do espírito de escândalo. Ele nos rogou: noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. A atitude a ser tomada é a separação do espírito de discórdia. Não é necessariamente a separação física do indivíduo, mas a recusa em participar do espírito de crítica, de mexerico e de condenação. O verdadeiro crente deve ser um pacificador, um portador da doçura do Espírito. Quando o escândalo envolve um membro, o processo deve ser o de Mateus 18, é na reconciliação. Primeiro vá a ele a sós. Se ele não ouvir, leve uma ou duas testemunhas. Se ele ainda não ouvir, leve-o à igreja. Se ele não ouvir a igreja, trate-o como um gentil e publicano. O objetivo é sempre a restauração, mas a palavra deve ser mantida.
A atitude a ser evitada é a de espalhar o escândalo. O irmão Branham nos ensinou que o Espírito Santo não manifesta o pecado que está sob o sangue. Se o pecado foi confessado e perdoado, ele não deve ser mencionado novamente. O Espírito Santo não é um acusador. A atitude correta é a de cobrir o pecado com amor, mas não com um silêncio que permite que o mal prospere. O irmão Branham nos alertou que o pecado não confessado e não tratado é como uma ferida que gangrena. O papel do pastor neste contexto é o de um juiz e um restaurador. Ele deve ser imparcial, sem favorecer a ninguém, e usar a palavra para arrazoar e trazer a paz. Ele deve ser o primeiro a se opor ao espírito de mexerico e calúnia. O irmão Branham nos deu a chave para evitar o escândalo em nossas próprias vidas. A pureza. A pureza de pensamento, de coração e de ação. As coisas que você pensa, as coisas que você faz, as coisas a respeito das quais você fala, criam uma atmosfera. Se a atmosfera é de santidade, o escândalo não pode prosperar. O irmão Branham nos lembra que a igreja não é um clube social, mas um corpo de nascidos de novo, batizados em um só Espírito. A verdadeira igreja é a noiva de Cristo, e ela deve ser sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. O escândalo é a mancha, a ruga, e a única maneira de removê-los é através do sangue e da palavra. A atitude final, a mais importante, é a de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O irmão Branham nos exortou a não olhar para o homem, nem mesmo para ele, William Branham. Ele disse: "Não olhem para mim, eu sou apenas um homem. Olhem para Jesus Cristo." O escândalo humano, seja ele qual for, não deve nos desviar do foco em Cristo. A atitude a ser evitada é a de se escandalizar a ponto de abandonar a fé. O escândalo virá, mas a fé deve permanecer firme na palavra. O irmão Branham nos ensinou que o verdadeiro crente, mesmo diante do maior escândalo, deve permanecer na palavra, pois a palavra é a semente de Deus que produzirá Deus em sua vida. A atitude a ser tomada é a de orar e de se apegar à promessa do Espírito Santo. A promessa é para você, para seus filhos e para todos os que estão longe. O Espírito Santo é a maneira provida por Deus para nos guiar em toda a verdade e para nos dar o poder de viver uma vida irrepreensível. O irmão Branham nos deu a visão de um pequeno filhote de urso, lambendo o melaço, sem se importar com o perigo ao redor. Ele disse: "Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa quanto perigo esteja ao redor, se você está lambendo, nem sequer percebe." A atitude final diante do escândalo é a de se afundar no mel de Deus, no poder do Espírito Santo, até que o escândalo se torne irrelevante diante da glória de Deus. Se você tem uma pergunta ou um pensamento sobre esta mensagem, deixe um comentário agora. Eu leio todos os comentários e sua participação é fundamental para o crescimento desta comunidade. Em resumo, o irmão Branham nos deixou um mapa claro para navegar pelas águas turbulentas do escândalo. Reconhecer que o escândalo é um espírito demoníaco que se manifesta no mexerico e na incredulidade. Evitar a irritação, a condenação e a justiça própria. Adotar a atitude de amor, temperança, paciência e pureza de coração. Lidar com o pecado através da maneira provida por Deus, que é o sangue de Jesus Cristo. Manter o padrão irrepreensível para o ministério, com a desqualificação permanente para o pastor que cai em adultério. Separar-se do espírito de discórdia, mas não da pessoa, buscando a restauração através da palavra. Focar em Jesus Cristo, o único que pode nos manter sem mancha e sem ruga. Que a graça de Deus nos encontre em meio aos alvoroços, agitações e escândalos, e que possamos ser encontrados fiéis à palavra e ao Espírito. Amém. Parte 2. Nesta noite silenciosa, quando muitos já apagaram as luzes e tentam esquecer os problemas do dia, eu quero te convidar a encarar uma realidade que a maioria prefere esconder. Escândalos dentro da igreja, pecados ocultos de membros, quedas de pastores, traições, hipocrisias, coisas que ninguém gostaria de ver associadas ao nome de Cristo, mas que, ainda assim, acontecem.
Ao longo de seu ministério, o irmão Branham pregou repetidas vezes sobre santidade, sobre sinceridade diante de Deus e sobre o perigo de viver uma vida dupla, uma aparência dentro da igreja e outra completamente diferente em secreto. O irmão Branham não enfeitava o pecado, ele chamava as coisas pelo nome. E hoje, seguindo essa linha, nós vamos caminhar por esse vale escuro. Como lidar com escândalos dentro da igreja, envolvendo membros ou pastores? O que fazer, o que evitar e o que Deus espera de nós em tempos de vergonha e exposição. Talvez você mesmo já tenha sido ferido por um escândalo. Talvez tenha visto um líder que você admirava cair em adultério, roubo, mentira, abuso. Talvez tenha visto um membro de anos, alguém de confiança, envolvido em falcatruas, fofocas destrutivas, divisões. E de repente, tudo aquilo que parecia sólido desmoronou. A pergunta que grita dentro do coração é: como Deus permite isso? O que a igreja deve fazer agora? Como eu devo reagir? O irmão Branham sempre lembrava que a igreja verdadeira é um lugar de batalha espiritual. Onde há luz, as trevas tentam invadir. Onde Deus planta trigo, o inimigo tenta semear joio. Isso significa que, enquanto estivermos neste mundo, a possibilidade de escândalos sempre existirá. Não porque Deus aprova, mas porque Ele expõe o que estava escondido para que haja arrependimento, juízo e purificação. Na Bíblia, Deus nunca escondeu as quedas do seu povo. O pecado de Davi foi registrado. A mentira de Ananias e Safira foi registrada. A covardia de Pedro foi registrada. O erro de líderes, reis, sacerdotes, apóstolos, tudo foi exposto. E o irmão Branham constantemente apontava para essa realidade. Deus não constrói sua glória em cima de aparência. Deus não precisa de reputação humana para ser Deus. Ele prefere expor uma vergonha e salvar uma alma do que sustentar uma fachada bonita e perder uma geração inteira. Quando um escândalo dentro da igreja explode, a primeira reação da carne é curiosidade. Perguntar detalhes. Querer saber quem fez o quê, com quem, quando, como. A língua coça para comentar, para repassar, para desabafar com alguém. Mas o mesmo Deus que expõe o pecado também condena a fofoca, a maledicência, o espírito de acusação. O irmão Branham lembrava que existem dois tipos de pessoas que reagem ao escândalo: aqueles que se quebrantam e choram diante de Deus e aqueles que se alimentam da queda alheia, como abutre sobre um corpo ferido. Quando um escândalo acontece, a igreja entra em um momento de teste. E esse teste revela quem realmente teme a Deus e quem estava apenas se alimentando de imagem. O escândalo revela o coração dos que caíram, mas também revela o coração dos que assistem. Você é daqueles que se ajoelham e intercedem ou daqueles que sentam para comentar? Você usa o escândalo para justificar sua frieza espiritual, dizendo: "Está vendo, ninguém presta." Ou você usa esse abalo para se aproximar ainda mais de Deus, sabendo que você também é pó e pode cair? Se essa mensagem já está mexendo com você, eu quero te pedir uma coisa. Não sai desse vídeo, permanece até o fim. E se você sente que esse tipo de conteúdo é necessário, se inscreva agora no canal, deixe o seu like e já comenta aí embaixo: "Senhor, guarda a tua igreja." Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que estão feridas, escandalizadas e confusas com o que vem dentro da obra de Deus. O irmão Branham falava muito sobre a necessidade de discernimento espiritual. Nem toda acusação é verdadeira, mas também nem todo silêncio é santo. Há casos em que a igreja tenta abafar, empurrar para debaixo do tapete, esconder o pecado para preservar o nome do ministério. E há casos em que, sem nenhuma confirmação, sem nenhuma prudência, pessoas saem destruindo reputações com base em boatos. Os dois extremos são diabólicos: encobrir pecado para proteger imagem e destruir pessoas com base em suposições. Segundo os princípios bíblicos que o irmão Branham apontava, quando há um escândalo envolvendo um membro, a primeira atitude não é plateia, é confronto em amor. Jesus ensinou: "Se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só." Não é postar, não é espalhar, não é gravar áudio,
não é fazer desabafo em rede social. É olhar nos olhos e falar a verdade em amor. A igreja madura não é aquela que nunca tem problemas, mas aquela que trata os problemas de forma bíblica. Mas quando o pecado toma proporções públicas, quando envolve dano a outras pessoas, quando é crime, quando há abuso, manipulação, uso do nome de Deus para explorar emocionalmente ou financeiramente, aí não se trata mais de um detalhe interno. E o irmão Branham enfatizava a responsabilidade de líderes em manter a casa de Deus em ordem. Um escândalo grave não deve ser maquiado. A disciplina, a correção e, se necessário, o afastamento público são formas de demonstrar que Deus não compactua com a iniquidade, ainda que esteja disposto a perdoar o arrependido. Quando o escândalo envolve um pastor, um pregador, um líder visível, a dor é maior. Porque não é só uma pessoa caindo, é toda uma confiança sendo rasgada. O irmão Branham alertava que pastores e ministros serão julgados com mais rigor. Quem sobe ao púlpito, quem ministra, quem se apresenta como exemplo, não pode brincar com o pecado. O rebanho será ferido quando o pastor cai, e é por isso que o inimigo ama atacar líderes, porque ao atingir um, ele fere muitos. Porém, mesmo com líderes, o caminho de Deus ainda é o caminho da verdade. Não é idolatria ao ungido, nem linchamento público do pecador. É juízo justo, é apurar os fatos, é ouvir, é confrontar, é disciplinar, é proteger as ovelhas. A igreja não existe para proteger carreiras de pregadores, existe para glorificar a Cristo. Se para isso for preciso expor um líder corrupto, Deus expõe. Se for preciso derrubar um púlpito contaminado, Deus derruba. A obra de Deus não depende de um nome humano. Talvez você esteja ouvindo isso e se lembre de uma situação que te marcou profundamente. Um pastor que usava o púlpito para manipular. Um líder que em casa era agressivo, abusivo, mas na igreja parecia santo. Um dirigente que mexia em dinheiro da igreja de forma desonesta. E quando tudo veio à tona, muitos ficaram escandalizados. Alguns perderam a fé, outros abandonaram a igreja. O irmão Branham sempre lembrava que nossa fé não pode estar construída em cima de homens. Quem constrói sua fé em cima de um pregador, de um sistema, de uma denominação, inevitavelmente será abalado quando o pecado deles aparecer. Mas quem constrói a fé em Cristo pode até se entristecer, mas permanece firme. Quando o escândalo explode, surgem 3 perigos imediatos dentro da igreja. O primeiro perigo é o espírito de murmuração. Pessoas que se aproveitam da queda alheia para criticar tudo, para falar mal de tudo, atacar a igreja como um todo. O segundo perigo é o espírito de incredulidade. Se aquele líder caiu, ninguém presta, então não vou confiar em mais ninguém. O terceiro perigo é o espírito de frieza. Já que é assim mesmo, eu vou levar minha vida do meu jeito, sem compromisso. Nenhuma dessas reações vem do Espírito Santo. O Espírito Santo leva à verdade, ao arrependimento, à santificação, não ao cinismo nem à anarquia espiritual. Por outro lado, também há o perigo de uma falsa misericórdia. O irmão Branham combatia a ideia de um evangelho sem arrependimento. Não é bíblico passar pano para o pecado em nome de um amor que não confronta. Não é amor manter um lobo disfarçado de pastor sobre o rebanho. Não é amor restaurar alguém a um lugar de autoridade sem um processo real de quebrantamento, discipulado e tempo de prova. A graça perdoa, mas a graça também transforma. Onde não há mudança, onde não há frutos dignos de arrependimento, não há verdadeiro perdão experimentado. E aqui é importante entender: disciplina não é vingança, é proteção. Quando a igreja disciplina, quando ela afasta um membro, quando impede um pastor de continuar exercendo o ministério, isso não é punição vazia, é cuidado com o corpo e também uma forma de tentar despertar o pecador para a gravidade do que fez. O irmão Branham pregava contra uma igreja frouxa com o pecado. Ele sabia que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando o pecado escandaloso é tolerado, ele se espalha como praga. Quando é tratado com graça e verdade, a igreja é limpa e aqueles que temem a Deus se estreitam ainda mais com ele. Agora vamos descer um pouco mais fundo. O escândalo não começa quando a notícia aparece.
O escândalo começa muito antes, no lugar secreto do coração. Começa com o primeiro pensamento que não é rejeitado, com a primeira mensagem que não deveria ter sido respondida, com a primeira aproximação inocente, com a primeira olhada que foi cultivada, com a primeira pequena mentira que não foi confessada. O irmão Branham falava sobre como o diabo trabalha com sementes. Ele planta um pensamento, uma sugestão, uma pequena concessão. E ali, se a pessoa não vigia, aquilo cresce, cria raiz, toma forma, até explodir em escândalo. Ninguém cai de um dia para o outro. Nenhum pastor acorda numa manhã e, de repente, decide destruir o ministério. Nenhum membro fiel, de anos, simplesmente se levanta um dia e resolve provocar um escândalo. A queda sempre é construída em pequenas desobediências, em pecados tolerados, em coisas que a pessoa justificou para si mesma. Não é tão grave assim, eu mereço, é só dessa vez, ninguém vai ficar sabendo. E assim, passo a passo, ela se afasta da comunhão com Deus, da palavra, da oração, da sinceridade, até que, de repente, aquilo que ela nunca imaginou fazer se torna realidade. Dentro da igreja, um dos maiores combustíveis de escândalo é a hipocrisia. A hipocrisia cria uma cultura onde parecer é mais importante do que ser, onde a reputação importa mais do que a verdade, onde as pessoas aprendem a se comportar de um jeito no culto e de outro completamente diferente fora dele. O irmão Branham combatia essa religiosidade formal, sem vida, sem transformação. Ele lembrava sempre que Deus conhece o interior. Deus não se impressiona com o terno, com o microfone, com o cargo, com o banco da frente. Deus olha o quarto fechado, o histórico do celular, as conversas no privado, as intenções do coração. Quando escândalos vêm à tona, Deus está gritando para a igreja: eu não aceito uma vida dupla, eu não vou sustentar máscaras, eu não negocio minha santidade para preservar a imagem de vocês. É duro ouvir isso, é desconfortável, mas é misericórdia, porque é melhor uma vergonha agora, com chance de arrependimento, do que uma condenação eterna, sustentada por anos de aparência. E como nós, como crentes comuns, devemos agir quando sabemos de um escândalo dentro da igreja? A primeira coisa é fugir do espírito de curiosidade. Não alimente em você o desejo de saber detalhes sórdidos. Isso não edifica. Se você não faz parte da solução, não mantenha conversas que alimentam o problema. Ore, clame, chore, mas não consuma o pecado alheio como entretenimento espiritual. Segundo, se você foi diretamente afetado, se foi ferido, se foi traído, se foi abusado, você tem todo o direito de buscar ajuda, de falar, de expor. O silêncio que protege o abusador não é bíblico. O irmão Branham falava de um Deus que é justo. Justiça, muitas vezes, passa pela confissão, pelo arrependimento, mas também, em certos casos, por medidas legais, por proteção das vítimas, por limitação de acesso do agressor. Perdoar não é fingir que não aconteceu. Perdoar não é deixar o abusador com acesso livre à próxima vítima. Terceiro, cuidado com os julgamentos precipitados. Em tempos de escândalo, surgem versões, interpretações, narrativas criadas por todos os lados. Muitos falam sem saber, outros mentem para se proteger, outros distorcem para se vingar. A Bíblia manda não julgar segundo a aparência, mas julgar segundo a reta justiça. Os princípios que o irmão Branham apontava são claros. Ore, espere, busque a verdade, não se alinhe por impulso com nenhum lado antes de entender e mantenha-se no lugar de temor, sabendo que você também é falho. Talvez hoje você esteja ouvindo essa mensagem e carregando um escândalo dentro de você. Não o escândalo que você viu na igreja, mas o escândalo que você vive em secreto. Você é um membro, talvez até um líder, e sabe que a sua vida oculta não condiz com o que você demonstra. Você já passou do limite, já cruzou linhas, já acordou de madrugada com medo de tudo vir à tona. E eu não estou falando por acaso com você. Deus está usando essa palavra para lhe dar uma chance de arrependimento antes da exposição pública.
O irmão Branham insistia na urgência de acertar a vida com Deus enquanto há tempo, enquanto o espírito ainda convence, enquanto a consciência ainda reage. Há um ponto em que a pessoa endurece tanto que já não sente mais. Se hoje você ainda sente, ainda teme, ainda se incomoda, isso é misericórdia. Não despreze esse chamado. Confessa. Procura ajuda. Rompe com esse pecado agora. Melhor chorar hoje, arrependido, do que ver sua vida, sua casa, seu ministério arrasados amanhã. Se essa palavra está queimando no teu coração, escreve aí nos comentários, mesmo que de forma discreta. Eu quero viver em verdade. Isso não expõe detalhes, mas é um sinal diante de Deus de que você está dizendo: Senhor, chega de aparência, eu quero realidade. E aproveita e já deixa seu like, se inscreve no canal, porque nós vamos continuar trazendo mensagens assim, profundas, confrontadoras, para quem não quer um evangelho superficial. Agora, pensemos naqueles que foram atingidos pelos escândalos e hoje estão afastados. Gente que dizia: eu nunca mais piso numa igreja. Filhos de crentes que cresceram vendo o pai ser humilhado, a mãe ser injustiçada, líderes caindo, escândalos financeiros, divisões. Gente que viu o pior lado do sistema religioso. O irmão Branham lembrava que muita gente rejeita a igreja, mas não rejeita de fato a Cristo. Rejeita uma caricatura de Cristo apresentada por um sistema corrompido. Se você é um desses, escuta. O que fizeram contra você não foi Jesus. O abuso que você sofreu não foi o Evangelho. A manipulação que você viu não foi o reino de Deus. Foram homens, foram sistemas, foram pecados, mas não foi Cristo. E ao mesmo tempo, é verdade que Jesus vai julgar esses pecados. Nada ficará impune. Todo pastor que usou o nome de Deus para explorar pessoas, se não se arrepender, prestará contas diante do justo juiz. Toda liderança que se escondeu atrás da Bíblia para encobrir maldade será exposta diante dele. Mas não permita que o erro dos homens roube a tua salvação. Não permita que o escândalo dos outros se torne a tua condenação. O irmão Branham pregava a necessidade de olhar além do véu humano e enxergar o Cristo vivo. Se a tua fé se escandalizou com homens, hoje Deus te chama a refazer teus fundamentos. Voltar à palavra, voltar à oração, voltar ao relacionamento direto com Deus, sem filtros. Em muitos escândalos, existe uma cadeia de responsabilidade. Às vezes, um líder caiu porque, há muito tempo, ninguém confrontou. Todo mundo bajulava. Todo mundo tratava como intocável. O ambiente foi ficando perigoso, sem prestação de contas, sem transparência, até que a queda se tornou uma questão de tempo. O evangelho que o irmão Branham pregava não combinava com essa cultura de ídolos evangélicos, de super-homens do púlpito. Ele sempre apontava para a suficiência de Cristo, não para a glória de um homem. Por isso, a igreja precisa aprender a cultivar ambientes de verdade, onde um pastor pode confessar suas fraquezas e pedir ajuda antes de cair, onde um membro pode abrir seu coração sem medo de virar fofoca, onde não se espera perfeição, mas sinceridade. Escândalos, muitas vezes, são o resultado de anos de silêncio em um sistema que não permitia vulnerabilidade. Quando ninguém pode admitir luta, tudo apodrece escondido. Se você é líder, ouça com tremor. Deus não exige de você perfeição, mas exige integridade. Você não pode brincar com tentações que sabe que te destroem. Você não pode usar o púlpito como proteção para sua vida dupla. Você não pode se esconder atrás do título enquanto se suja em pecados ocultos. O irmão Branham advertia que muitos pregadores seriam mais severamente julgados porque conheceram a verdade e, ainda assim, a usaram para benefício próprio. Não seja mais um na lista dos que escandalizam o evangelho. Se você é membro e sabe de algo grave, mas foi ensinado a não tocar no ungido, cuidado com essa distorção. Tocar no ungido não é expor pecado não arrependido que está ferindo o rebanho. Tocar no ungido é levantar a mão contra alguém que está em aliança com Deus, por inveja, ódio ou rebelião. São coisas diferentes. O evangelho não manda proteger lobos, manda proteger o rebanho. O silêncio cúmplice diante de abusos não é santidade, é covardia.
Ao mesmo tempo, existe uma linha tênue entre denunciar e se tornar instrumento de divisão. Por isso, ore muito. Peça direção. Busque irmãos maduros. Entregue a liderança espiritual e, quando for o caso, as autoridades competentes. Mas não alimente um espírito de vingança gospel, onde o prazer está em ver a reputação do outro destruída. O objetivo de Deus, mesmo diante do escândalo, é sempre duplo: proteger o rebanho e chamar o pecador ao arrependimento. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você não está aqui por acaso. Deus está tratando com sua visão de igreja, com sua forma de reagir ao pecado, com sua própria vida secreta. Eu quero te pedir mais uma vez: se inscreve no canal agora, ativa as notificações, deixa o seu like e comenta para que a gente saiba que você está com a gente nessa caminhada. Eu escolho a verdade, mesmo que doa. Daqui para frente, eu quero orar com você, mas também quero que você faça um compromisso diante de Deus. Um compromisso em 3 níveis. Primeiro, compromisso com sua própria santidade. Pare de olhar para o pecado dos outros como desculpa para o seu. Quando escândalos aparecem, é fácil apontar o dedo. Difícil é entrar no quarto, fechar a porta e dizer: Senhor, e eu? Em que área eu estou brincando com o pecado? Em que área eu sou uma bomba prestes a explodir? O irmão Branham sempre chamava a autoanálise diante da luz da palavra. Segundo, compromisso com a verdade na igreja. Não seja conivente com sistemas que encobrem pecado em nome de paz. Paz baseada em mentira é apenas anestesia antes da morte. Escolha ser alguém que ama o suficiente para confrontar, que teme a Deus o suficiente para não compactuar com injustiça. Peça sabedoria para saber quando falar, como falar, com quem falar, mas não viva escravizado pelo medo da opinião humana. Terceiro, compromisso com a restauração. Alguns, ao ouvirem tudo isso, podem cair no extremo do rigor sem amor. Querem fogo do céu sobre todo pecador, esquecendo que também já foram alcançados por misericórdia. Escândalos precisam de verdade, mas também precisam de graça. Há casos em que o pecador se quebra, se arrepende profundamente, chora, confessa, se submete. Nessas situações, a igreja precisa aprender a caminhar com ele, ainda que existam consequências e limitações. O evangelho é, no fim, boas novas para quem reconhece sua miséria. Enquanto você ouve minha voz, talvez rostos venham à sua mente. Rostos de pessoas que caíram. Rostos de gente que você admira, mas sabe que estão em caminho perigoso. Rostos de gente que você magoou com seus comentários durante escândalos passados. Eu quero te convidar a apresentar esses nomes a Deus agora, a pedir perdão pelas vezes em que você foi espectador e não intercessor, juiz e não irmão. E se você é alguém que está à beira de um escândalo, prestes a ser descoberto, sem saber o que fazer, eu preciso te dizer em nome de Jesus: não espere estourar. Procura hoje alguém maduro, abre seu coração, confessa, abandona. O irmão Branham pregava que não há pecado tão profundo que o sangue de Cristo não possa lavar, desde que haja arrependimento verdadeiro. Mas não há máscara tão grossa que Deus não arranque, se for preciso, para salvar uma alma. Eu quero encerrar essa mensagem deixando um apelo, não para que você confie mais em homens, nem para que você saia caçando pecados alheios, mas para que você volte os olhos para aquele que nunca falhou. Jesus nunca escandalizou ninguém. O que escandaliza é o pecado dos que dizem segui-lo. Mas ele permanece santo, imaculado, perfeito. Se sua fé foi ferida, recoloque seu olhar em Jesus. Se sua esperança foi quebrada, deixe que ele mesmo reconstrua. Se sua visão de igreja foi distorcida, permita que o Espírito Santo te mostre o que é a verdadeira noiva de Cristo. Uma igreja que está sendo purificada, mesmo no meio de muitas dores. Fica comigo até o final. Eu quero que você, ao terminar esse vídeo, não apenas o feche e esqueça, mas que tome uma decisão prática. Você vai separar um tempo hoje ainda para orar pela sua igreja, pelos seus líderes, pelas pessoas que você sabe que estão em fraqueza. Vai pedir a Deus discernimento para não se misturar com fofoca, mas também coragem para não se calar diante da injustiça.
Vai pedir perdão pelas vezes em que se alimentou do escândalo como entretenimento. Vai entregar a Deus as feridas que carrega de experiências passadas. E antes de você sair, eu te peço de coração, compartilha essa mensagem com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Escreve nos comentários o que Deus falou com você hoje. Sua experiência pode encorajar alguém que está em silêncio, carregando um peso enorme. Que o Deus que vê no secreto, que conhece os bastidores de cada igreja, de cada família, de cada coração, venha hoje trazer à luz o que precisa ser trazido, curar quem precisa ser curado, quebrantar quem precisa ser quebrantado e fortalecer aqueles que decidiram caminhar em verdade, custe o que custar. Que a mesma unção que acompanhava a pregação de William Marion Branham em direção à santidade e à sinceridade diante de Deus, hoje encontre espaço no teu coração. Não para te prender a um homem, mas para te conduzir de volta ao centro da vontade de Deus. E que, no meio de tantos escândalos, você não seja mais um que cai, nem mais um que apedreja, mas alguém que permanece de pé, com o rosto em terra, chorando pelos que caem, clamando por um avivamento de verdade e decidido a viver um evangelho sem máscaras. Se você crê nisso, escreve aí embaixo, Amém. Eu escolho viver em verdade. E que Deus te abençoe profundamente e te guarde hoje e para sempre. Amém.